la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan, episódio 455. E nós vamos falar sobre a sociedade na qual a gente vive, né? Que é a sociedade do cansaço. Sim. Tem pessoas que me cansam. E tem papinhos que me cansam. É sobre isso o livro lá, né? Do outro aquele lá, né? É isso? Eu acho que deve ser. Não sei, faz tempo que daqui uns dias eu vou pegar um avião, eu vou estar num aeroporto e vou conseguir comprar um livro em livraria de aeroporto. Aí eu vou olhar pra ver, né? Porque faz tempo que eu não me deparo com isso aí. Mas é isso, né? Pega um Harari, pega ele, assim, uns negócios bacanas. Assim. Claro, biografia do Roberto Justus, né? Dicas de sucesso do comentarista Globo News, né? Enfim, né? Esse é o naipe, né? Mas estamos aqui reunidos justamente para falar e aqui não é brincadeira, né? Nós estamos falando desde o ponto de vista, né? Já diziam, né? Que o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Desde aquele momento do ano em que já está conflagrado o ninguém aguenta mais, né? Eu acho que dá pra cravar, né? Dá pra cravar. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Pelo menos todo mundo com quem eu converso diz a mesma coisa, assim, não aguenta mais, né? Mas por isso, Gabriel, que nós temos uma obrigação moral de gravar um Vira Casacas, né? Depois de uma semana intensa, muito, muito trabalhosa, porque o pessoal também precisa ouvir alguma coisinha, então, enquanto está trabalhando, indo pro trabalho, esperando, né, uma folga, esperando as férias, é a nossa função. E é por isso que a gente começa, né, esse programa, então, com essa energia supimpa, né, dando esse alento aí pras pessoas. O cara que tá ouvindo aí já ligou, já pensou assim, agora sim, né, eu vou ter uma dose aqui de alegria, de alento, de ânimo, né, não exatamente. Não. Mas Vira Casacas é isso, não é um podcast leve, né, a diferença é que, às vezes, a gente faz um ainda menos leve. Não, tô brincando. Felipe, é o seguinte, pra falar de coisa boa, para falar de manifestar interesse, para falar de manifestar carinho, para falar de manifestar, né, valor para as coisas, pessoas, projetos, ideias que você gosta muito, você pode manter aquela tradição que nós estamos tentando implantar na internet brasileira, que é neutralize a sua pegada de merda, né? Neutralize a sua pegada de coisas ruins. Tá chegando a COP30 e não sei se vai cumprir os objetivos e se vai ter o resultado esperado, mas aqui a nossa campanha certamente vai ter. Venceremos, como diria, né? Enfim. Então assim, vamos lá. Para cada vez que você quiser compartilhar alguma coisa, como quem diz assim, olha que absurdo esse cara aqui falando essas coisas ridículas, pendendo para um nazifascismo, promovendo vários apitos de cachorro e discriminando pessoas. Olhem, todos olhem, vejam todos aqui, só dá play e veja esse absurdo. Quando você tiver vontade de fazer isso, você pensa assim, quantas vezes eu já fiz isso hoje para coisas que são boas, que eu acho legais, que são produtivas e que eu acredito. Se empatar, tá ruim. Se for 2-1, ainda tá ruim. Então faz assim, começa de 3-1, né? E se for irresistível a vontade de espalhar um troço ruim para que você engaje com as pessoas que querem falar mal de alguma coisa ruim, pensa assim, vamos pelo menos tentar dar uma margenzinha maior para alguma coisa boa. Então compartilha Vira Casacas, curte Vira Casacas, avalia Vira Casacas, dá estrelinha para Vira Casacas, faça tudo isso pelo Vira Casacas, por exemplo, por outros projetos também. Isto, Felipe, é grátis, então todas as plataformas aí, nós estamos lá, YouTube nós estamos lá, nós estamos nos streaming até que nos querem mal, né? A gente está lá também. Senhor, fazei de mim, né, um instrumento de vossa paz. Eu penso nisso quando eu penso lá na empresa sueca. E aí a gente está também no Blue Sky no Instagram, segue a gente, compartilha, reposta, faz o diabo. É para isso que nós estamos aqui e você vai colaborar para uma internet melhor e para uma difusão de conhecimento melhor. É ou não é? É verdade, cara. Além de tudo, né, se você tiver como, né, se você gosta da gente, se você nos ama de verdade,
né? Se você não quer que a gente termine amanhã esse podcast, você pode ir lá no apoia.se/viracasacas, lá na Aurelo CC, contribuir com R$5 por mês. A gente já fez a conta aqui pra você, cara. Final do ano dá 60 pilas. 60 pilas num ano pra ajudar o Viracasacas. Só que é mais um pra gente, faz toda a diferença. Ah, mas eu sei ali que essas plataformas elas dão aquela comidinha ali no que vai pra vocês. Quero mandar diretamente pra conta de Felipe Abal. Nesse caso, você pode mandar um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com e daí vem tudo aqui pra gente, vai na nossa continha e daí a gente vai usando para pagar o pessoal, para pagar servidor, para pagar todo mundo que contribui, porque o Viracasacas não é milionário. A gente paga quem trabalha pra gente. Se não tiver como pagar, a gente não pega o trabalho de ninguém. É assim que funciona. Na verdade, a gente tem que dizer, né? A gente é milionário, sim. Nós temos milhões de downloads da nossa história aí, né? Essa é a conta, né, cara? Agora, e bilionário para ficar inventando, né, historinha para não pagar o que interessa, para não pagar as pessoas, que aí, né, pode tirar da reta, porque aqui não tem fã de canalha. Então lembra, apoia Viracasacas. Para você, R$5 parece pouco, para nós é tudo na vida, né? E se para você parece muito, bom, então segura a onda aí, né? E vai apoiando daquelas outras maneiras que também servem para jogar para cima, para nos fazer erguer, né? Atenção, atenção, ouvintes do Viracasacas. Aqui é Gabriel e Felipe interrompendo, ora vejam, nós mesmos. Interrompendo nós mesmos para dar um alerta aqui. A Insider liberou uma condição ultra exclusiva de antecipação da Black Friday e dura pouco tempo, Felipe. Dura pouco tempo mesmo, cara. Esse episódio tá saindo agora dia 28, você tem até dia 31 de outubro, até o fim do mês, para utilizar, porque você tem R$100 off, R$100 cortados em compras acima de R$400, Gabriel Divan, utilizando o nosso cupom Viracasacas Podcast 100. Botou 400 pila lá, bota o Viracasacas Podcast 100. E daí o que acontece, Divan? Esse desconto ele é especial porque normalmente com o cupom padrão você só chegaria a R$100 de desconto gastando mais de 650 mangos. Aqui você garante R$100 off com 400 no carrinho. Fez compra de pelo menos 400 no carrinho, vamos falar de novo? Usa Viracasacas Podcast 100. Não precisa escrever o 100, tá? É 100. Tudo caixa alta. Viracasacas Podcast 100. E aí você já garante esta mega barbada aí, R$100 off. Poxa, né? O melhor desconto disponível, não pode perder a chance de garantir a sua Insider. Agora sim, Gabriel. E aí, você que está ouvindo esse episódio vai ver, obviamente, na nossa publicação aí nos nossos perfis, o link que tem para você já entrar lá com o cupom PIMBA, automaticamente colocado. Então entra pelo nosso link ali, que aí a compra já está garantida com o cupomzinho da alegria, Viracasacas Podcast 100, para aliviar 100 mangos. Poxa vida, que tal, hein? Vamos voltar. Vamos voltar, vamos fingir que... vamos 1, 2, 3, acorda do transe, porque parece um sonho, né? R$100, né? Off na Insider, para comprar a calça Flexform, a camisa Future Tech. Vamos lá! Felipe, sobre o que nós vamos... Agora falando sério mesmo, Sim. Agora chega de palhaçada, chega de brincadeira, vamos começar isso aqui, né? Já demorou demais a hora do cafezinho, a hora da piadinha inicial, a hora da descontração, a hora de mostrar memezinho no celular pro colega do lado, já parou. Agora começa, né, o meeting sério, agora começa o summit aqui. Do que nós vamos falar hoje? Eu tenho que fazer uma breve introdução, né, Divan? Mas é claro, o senhor comece agora essa introdução. Estávamos eu e Gabriel Divan na semana passada em um evento muito bom promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, do qual nós fazemos parte muito orgulhosamente. E estávamos ouvindo uma palestra, eu e Gabriel Divan juntos assim, e nisso nos deu um estalo, né, diante dos argumentos do palestrante. Diga-se de passagem, nós não estamos falando mal do palestrante nem nada do gênero, né?
mas nos deu um estalo a respeito de uma determinada linha de argumentação, né, Gabriel Divan? A gente estava ouvindo ele, daí aqui me ajuda a lembrar bem. Ele estava falando a respeito da questão, né, o título da palestra dele foi muito interessante, que era a luta por reconhecimento, principalmente de populações vulneráveis. Isso é um tema extremamente relevante, extremamente importante. Quem já deu uma passadinha por Hegel sabe do que a gente está falando. Talvez conheça muito melhor pelo livro do Axel Honneth, né, que tem exatamente esse título, foi o que me interessou muito por ver a palestra. Mas, no entanto, Gabriel Divan, né, enquanto a gente estava ouvindo, rolou uma coisa principalmente de a gente vive em um momento pós-liberal, em que existem direitos de quarta, quinta dimensão, né, direitos fundamentais, e você pode ser absolutamente o que você quiser, você pode escolher o que você é, e você, aliás, teve uma coisa que eu achei meio complicado, né, de você escolher a sua orientação sexual ou escolher a sua, né, o seu gênero, por exemplo, né, e você merece, você tem direito a esse reconhecimento de todo mundo, porque isso já estava como uma questão de liberdade em Hegel, etc. E daí nos acendeu aquela luzinha, né, Gabriel, desse negócio de, poxa, é evidente, é óbvio, vamos tirar isso aqui da frente, Gabriel, que quando se fala dessa coisa de reconhecimento, por óbvio que nós somos favoráveis. Todo mundo tem direito a participar do Estado, de ser reconhecido pelo Estado, de ter uma carteira de identidade, de casar, de ter seguro, de poder deixar herança, de poder absolutamente tudo. Porém, né, teve um momento que a gente estava esperando que fosse até deslizar para um nicklandismo da vida, né, que o cara quase botou assim vamos botar um chip na cabeça das pessoas aqui e vamos ser, né, ciborgues futuristas, hipersexualizados, maconheiros e não sei o quê, né? Mas não chegou ali, infelizmente. Assim como a gente volta muito no debate com uma aparência de uma coisa nova, uma coisa bacana, mas a gente volta muito no debate aquele negócio de estamos vivendo em uma era de direitos individuais e uma era de direitos egoístas, né? Porque de tudo que se tira disso, nunca se parte para o social, nunca se parte para uma mudança de estrutura, pelo contrário, né? Continuar a ser explorado pela estrutura, né? Através de um pseudo-reconhecimento, que nem sempre é efetivo de fato, e isso redunda em participar do sistema, nunca mudar o sistema. Essa é a introdução, eu acho, Gabriel Divan. Foi bem? Foi bem, foi mais do que bem. Cara, primeiro, a gente tem que salientar sempre que é possível você assistir um evento, pensar, né, uma questão que pode render comentários e mesmo críticas ou contrapontos de uma palestra, sem necessariamente invalidar o palestrante nem a palestra, e sem necessariamente, claro, estamos falando de palestrante sério, né? Não estou falando desses contrapontos mequetrefe aí que os caras inventam assim, agora vamos botar aqui uma vítima do Holocausto com uma tatuagem no braço de número de campo de concentração contra um nazista brasileiro, é o debate. Não, pelo amor de Deus. Isso aí não é nada que nós estamos falando. Eu estou dizendo é possível tirar algum excerto de alguma fala ou alguma coisa e problematizar, no melhor sentido da palavra, e debater ele, e inclusive isso não faz com que, né, a gente simplesmente queira anular, né, toda fala ou toda opinião, porque são pontos de vista diferentes que também partem de outros tipos de matrizes, né? Essa coisa, por exemplo, quando o cara lá falou em a gente tem que poder escolher e falou da questão sexual, é óbvio que faltou uma leiturinha ali, né? É óbvio que faltou uma conexão com o que a gente está debatendo há muito tempo sobre isso, e muitas pessoas estão muito mais do que nós debatendo isso com muito mais propriedade, a respeito do fato de que sexualidade não é escolha no sentido de hoje acordei meio gay, Felipe. Em alguns sentidos eu acordo meio gay às vezes, tá? Mas não é exatamente, né? Não tô falando disso e muito menos sendo literal, né? Esse dia o Everson falou que estava conversando com um amigo sobre o fato de que eu era hétero, tá? E o outro não acreditava, tá? Eu disse, bom, eu devo estar passando uma boa impressão, então, né? Claro, isso pra mim sempre foi elogio. Deus me livre. Imagina o cara dizer assim, o Gabriel Divan é hétero. Sim!
obviamente é o mais hétero de todos, aí seria problemas, né? Se alguém acha que eu sou gay é porque eu tenho alguma chance, né? Bom, o que acontece? A gente vê que falta algumas leituras, alguns pontos de conexão, e não é também faltar leitura como quem diz, eu vou te ensinar aqui, tá, meu galo? Não. Eu digo que ninguém é especialista em tudo. Em alguns assuntos você dá uma derrapada e a questão é você não ser soberbo a ponto de achar que dirige, que maneja muito bem em todos os assuntos, né? Vai ter alguns que você vai passar meio correndo, vai ter alguns que você vai passar meio com água pelas canelas, como eu costumo dizer, né? Tem mares em que você não mergulha ali, né? Com toda a propriedade. Mas também chamou atenção e a gente conversou na hora. Aliás, a gente fez uma coisa muito feia, né? Que a gente diz para os alunos não fazerem. A gente conversou durante a palestra, né? Mas é que o tema chamou atenção e virou um vira-casacas que você está ouvindo agora. Então, sei lá, eu agradeça, né? Obrigado, como dizem, né? Com ponto de interrogação. Então, assim, cara, isso é uma coisa muito maluca e é uma coisa que a gente tem que prestar cada vez mais atenção, porque eu tenho para mim que certas coisas no mundo não mudam mais, tá? Eu não quero ser o fatalista do fim da história, né? Versão 46, a volta do retorno da missão, mas tem coisas que eu acho que não mudam mais, tá? E eu vou te dar um prognóstico desde uma coisa que eu me lembrei essa semana também, porque eu estava vendo uma fala do ministro Flávio Dino, e aí eu me lembrei de uma coisa que, inclusive, no próprio Vira-Casacas eu já abordei, só não me perguntem em que episódio, que número, né? Eu lembro que era um episódio nós três, eu, tu e o Carapes, né? Mas eu só não estou lembrando agora quando foi e qual o contexto específico. Eu vou tentar falar num outro contexto aqui. Eu também não quero ficar trazendo, né, esse cidadão, né, porque eu acho que hoje em dia ele importa muito menos do que já importou, se é que mereceu importar, embora tenha importado, a gente não pode negar. Eu me lembro de uma fala daquele rapaz alcunhado de Monarque, que certa vez ele tá naquela briga com o Flávio Dino, que na época, eu não lembro se ele ainda era senador ou se já tinha sido alçado à condição de ministro do governo Lula, ele ainda não era ministro do STF, né, uma coisa que é um pouco mais recente. E, bom, a gente já começa a perceber a inteligência do rapaz quando ele acha que vai ficar batendo boca com um ministro de Estado, né, e que eventualmente não vai ter consequência nenhuma, né, e ele vai ganhar, né, tá bom. Mas o fato é, eu me lembro porque me chocou muito isso aí, né, no que diz respeito ao fato dele dizer assim, imagine você, se por acaso for um dia ter que sobreviver numa selva, teve que sobreviver num mundo pós-apocalíptico, e aí vem um cara como esse, um gordão que nem esse, e quer mandar em você, e quer ser ele o seu mestre. Qual é a experiência que ele tem? Ele não vai durar 1 minuto nesse ambiente. Cara, isso me chamou a atenção mais do que deveria, e algumas pessoas podem ter olhado, se é que olharam, tomara que não, né, porque é conteúdo de merda. Talvez tenham olhado para essa frase e pensado assim, lá vem esse menino com essas bobagens dele de novo. Cara, mas eu achei aquilo tão emblemático da coisa como ela está hoje, porque, meu amigo, talvez tenhamos que admitir que essa noção de gurizada que não conhece muito além de fazer trollagem em fórum de videogame e ficar falando abobrinha em headset durante session de live de transmissão de jogo e de ficar lendo coisa em Reddit e de se dizer especialista a partir de discussões em fóruns, isso aí é mais preocupante do que a gente à primeira vista poderia achar, porque isso aí se conecta direitinho e é o combustível para renovar essa visão, e eu não vou nem chamar de liberal, porque é muito mais do que liberal, né? É neo-reacionária, digamos assim, desse contexto e desse arcabouço do que eventualmente se poderia supor à primeira vista. Gabriel, tu tá indo muito longe, tu fez uma conexão muito longe. Não, eu mostro para vocês, cara. Eu acho que triunfou de uma maneira muito complicada. Eu não quero só ficar dizendo que é irreversível, mas vamos botar assim então. Triunfou de uma maneira muito complicada essa noção de liberdades e essa noção da gente pensar a sociedade que, olha, não é nem aquela da velha Thatcher, né, de dizer que não, o que existe são os indivíduos que pagam os impostos e as famílias. Quer dizer, não. Muito além daquela visão, triunfou uma visão que é mais ou menos tipo aquela, bebe naquela fonte, mas ela vai para esses lados aí completamente alucinógenos, né? Do tipo assim, olha, minhas liberdades, as minhas escolhas, o jeito como eu quero lidar, né? E as pessoas que estão se opondo a isso.
Então, se você achava que o liberalismo era uma exacerbação total de liberdades individuais, né, de forma nociva, você tem uma bela de uma parcela de razão. Mas, olha, eu troco tudo, né? Eu trocaria todo esse universo aí para voltar a supostamente haver um enquadramento dessas coisas numa versão liberal, a moda desses aí, tipo, né, Stuart Mill ou coisa parecida, porque o que está se falando de liberdades e o que está se falando de questão de desejos e questão de necessidade, suprimento desses em uma vida em comum, tá mais pra monarca achando que é survival game ou coisa parecida do que pra qualquer outra coisa, cara. E isso é bastante preocupante, é bastante aterrador a gente perceber que estamos meio que num mato sem cachorro, porque o grande arrojo, a coisa mais avançada, a coisa que parece mais ousada para o cara falar jurídica e politicamente, ele não é uma coisa que verdadeiramente revoluciona nada, não. É isso que nós estamos falando aqui. É uma visão, né, liberal, com alguns pezinhos e alguns acenos para alguns progressismos, mas que na verdade não resolve nada. Aí a gente chega no ponto de alguém falar que todo mundo tem que poder escolher a orientação sexual. E, cara, num ambiente de conservadorismo, de pessoas que querem impedir as outras de existirem e de serem quem são, isso aí pode ser chocante e tal. Agora, vamos lá, né, cara? Será que o máximo que a gente consegue chegar em termos de uma teoria e de uma ideia verdadeiramente eletrizante, revolucionária, é você partir para esse liberalismo aí que não chega a lugar nenhum, que fica enaltecendo o indivíduo e escolhas, e tudo são escolhas e tudo mais. Eu não sei, meu velho, eu não sei. Eu achei, assim, uma coisa meio Luciano Huckística, né? É uma visão jurídica, política, Luciano Huckística, né? Aquela ideia de que, não, olha só, vamos melhorar aqui, vamos implementar esse tipo de coisa, vamos acreditar nesses valores, nessa plataforma, vamos para cima desse tipo de objetivo. Ih, cara, vai dar ruim, já avisaram há muito tempo que não é por aí. Pois é, sabe, Diva, e o que me chama atenção também nesse tipo de argumento, principalmente hoje, né, de dizer assim, toda essa questão do indivíduo, etc., ela é recente, ou ela pode acontecer agora, estamos em um momento de transformação e tal. Eu acho muito curioso, porque eu já falei com o Pontinho em outras ocasiões sobre isso aí, eu até queria que ele falasse mais, eu tentei em um episódio. Ele acabou não entrando nisso aqui, mas eu acho que vale, né? E ele sabe muito mais disso do que eu. É que esse jogo, né? De você ter este reconhecimento de quem que você é como indivíduo, como característica, como sujeito, né, da sua subjetividade ser reconhecida, ele é algo que né, não é woke, ele não é nada woke, ele não é nada 2025, vamos dançar pelados contra o Donald Trump, né, em um vestido de Pikachu. Isso vem desde Locke. Quando você fala a respeito da questão de que você é sua propriedade, né, dentro de todas as suas características e dentro de tudo que faz você ser aquilo que você é, isso a gente pode tirar de alguma forma lá do segundo tratado sobre o governo do Locke, né? Ele vai ter um negócio, que tem uma parte dele que é muito pouco lida, né, Divan? Que é a questão, por exemplo, envolvendo até o próprio trabalho, né? Em que ele vai dizer, quando o indivíduo, ele trabalha, ele coloca um pouco de si naquilo, logo aquilo é sua propriedade. O conceito dele de propriedade eu acho nada raso, né? Não é essa coisa do, isso aqui é meu carro, então não deveria pagar imposto sobre ele, né? Não, ele tem uma ideia muito mais desenvolvida a respeito disso. Então, existe, em primeiro lugar, essa questão de que é uma demanda liberal, né? Não, quando se fala no progressista, ou quando se fala, isto é uma pauta de esquerda, ou coisa assim, eu acho que a gente tem que ter em mente, e de novo, né, a gente não pode apagar determinadas coisas que é evidente que são demandas justas e reconhecíveis das pessoas. Mas ele não é revolucionário. Até porque, né, quando o Locke coloca isso aí, esse reconhecimento vai partir de uma lógica, que essa é a lógica perigosa, que é uma lógica de estrutura proprietária individualista.
Ou seja, o reconhecimento vira uma coisa de um direito individual, não é um direito coletivo, e daí a gente tem que fazer todos os recortes de raça, de gênero, de classe social, de tudo isso aí, mas é individual, tanto que é mais fácil para umas pessoas do que para as outras. Ele é baseado em uma autodeterminação, né? De novo, como se essa identidade fosse puramente escolha, e mais, né? Uma construção individual, que a gente tira toda a questão de uma construção social das identidades. Claro que juridicamente protegido, mas esse juridicamente protegido, a gente já fala isso desde o episódio 2, né? Que é uma questão de que você entra nessa proteção jurídica, mas tu não questiona a estrutura social, você não questiona a estrutura econômica. E mais, né, cara? Ele vai ser plenamente compatível com o mercado. Porque tu vai ter tanto uma exploração midiática do negócio, né? Vai ter uma exploração para comércio daquilo ali, e tu vai criando novos nichos de consumo conforme vai passando. Então, retomando para não quero ser mal entendido, eu não estou dizendo que é inválido, né, esse pedido, essa exigência melhor de reconhecimento. Mas a gente não pode ter a ilusão de que isso aqui é revolucionário no sentido de mudar estruturas. Cara, eu tive aula no doutorado com um professor que ele foi orientando do Honneth na Alemanha, né? Mas... Então imagina, era Honneth Boys, né? Assim, na veia, né? E inclusive todo mundo tinha medo de, na disciplina do professor todo mundo tinha medo de eventualmente apresentar um seminário sobre o livro do Honneth, porque, puta que pariu, né? Tu ia estar falando com uma espécie de procurador do Honneth ali. Eu chamei na chincha, eu falei assim, então tá, esse é o meu livro, então eu vou apresentar esse aí, né? E aí eu peguei o texto Honneth e tal, e cara, você pode acusar o Honneth de tudo, menos de mal intencionado. Ele parte, né, daquela, eu não sei que andar ele tá já, né, qual é a onda da escola de Frankfurt dele? É a quinta, a sétima, a 7.5, a 8.2 Oreo, a 9.1 Cupcake? Eu não sei, né, eu não sei. Mas assim, ele parte daquele viés de Frankfurt, ele parte daquela crítica, né, daquela teoria crítica, que obviamente vai ter ares, né, de uma questão que vai beber na fonte marxista, que vai ter essa preocupação aí. Você não pode acusar o cara de estar, entre aspas, muitas aspas, né, pessoal, porque essa expressão é sempre bem problemática, do lado errado. Mas, cara, é muito coisa de branco que tem um gabinete em Frankfurt falar, né, que o problema é o reconhecimento. Cara, pelo amor de Deus, velho. E isso eu tive que falar pro meu professor. Eu falei assim, poxa, eu queria ter um gabinete em Frankfurt onde eu ia estar pensando, né, que a falta do reconhecimento, o que não é uma pouca coisa, vamos deixar claro, né, se você lê a estrutura do Honneth, você vai perceber que faz bastante sentido. Este senhor, ele tem sim uma contribuição para dar, ninguém tá tirando o cara pra merda, né. Agora, pelo amor de Deus, velho, assim, ó, eu queria ter um gabinete em Frankfurt para chegar à conclusão de que a falta de reconhecimento é o grande problema, né, atual, e é a grande questão que tem que ser debatida em âmbito sociofilosófico, político e tudo mais, né. Então, assim, vamos deixar uma coisa clara, velho. Bom, acredito que quem ouve Vira Casaca, se está minimamente por dentro, né, e conhece, ainda que tangencialmente, o que nós estamos falando aqui, sabe que no famosíssimo debate Fraser versus Honneth, né, Fraser ganha, né, e tem que ganhar, porque ela dá uma chamada no cara como quem diz assim, ô meu, acorda, brother, acorda, sabe? Então tem tudo isso, tá? Tem tudo isso. Mas eu vou insistir num ponto que me parece complexo, né? Já foi 2 vezes dado de dica aqui no Vira Casacas, né? Uma pelo Felipe, outra pela nossa querida Letícia Kreutz, esses dias, a dica cultural do filme aquele Sovereignty, né? Daqueles, né? Como é que a gente traduziu mesmo os soberanistas, né? Aquele grupo lá, né? Sim, dos cidadãos soberanos, né? Cidadãos soberanos, né? Cara, assim, ó, o quanto esses discursos que visam desde o direito chegar numa autonomia das pessoas para defesa de direitos, e pode ser que nem o Honneth, pode ser que nem o nosso palestrante lá, você quer chegar num lugar bom, você quer garantir autonomias e emancipações boas,
A pessoa não é um canalha que está mentindo. A pessoa está querendo chegar e ela tem um escopo, ela tem uma plataforma para tentar chegar nesse lugar. O problema é, esse discurso, ele está muito mais próximo de você fomentar e de você instrumentalizar um cidadão soberano desse maluco aí, do que, evidentemente, você chegar numa nova perspectiva de direitos e vida comum em sociedade e tudo mais, né? Para quem não pegou a referência, né, que eu e o Felipe demos risada na hora, até porque eu tô enchendo o saco dele e de todo mundo com isso. Se você falou comigo num período de 8 meses aí, em algum momento eu falei dessa mala e dessas porcarias aqui, né? Pra quem não pegou a referência, tem aquele texto seminal, aquele texto básico, né, do Nick Land, que é o colapso, o meltdown, e em algum momento ele vai advogar por essa ideia de que tudo tem que colapsar, as estruturas têm que ser destruídas, né? É uma das espécies do mote central do aceleracionismo landiano, a ideia de que, olha, vamos detonar com tudo porque é daí que vai vir a mudança, é daí que vai vir a revolução, é daí que a gente pode tirar alguma coisa nova. E aí ele vai falar do colapso, né, como uma espécie de escatologia final, assim, que é necessária, né, é o fim da história da real para ele. E aí ele vai usar, né, aquela expressão, ele vai dizer, meltdown has a place for you as an schizophrenic HIV transsexual Chinese Latino steam addicted LA hooker with implanted mirror shades and a bad attitude, né? Ou seja, o colapso, essa tese, né? Tradução livre aqui, pessoal, né? Essa tese, essa crença, esse mote, ele tem um lugar para você. Você que é uma prostituta de rua de Los Angeles, esquizofrênica, HIV positivo, transexual, chinesa / latina, viciada em estimulantes e com implantes de lentes, né, espelhadas. E aí ele faz a referência a um dos 4 livros que ele leu na vida, né, que é o Neuromancer, e ele fica basicamente falando dessas coisas para sempre, né? A melhor apreciação do Nick Land é aquela da Danovsky, do Viveiro de Casso, que insistem no ponto de que o Land, ele acha que as coisas que vão acontecer todas elas com base nos 3 livros e 6 filmes que ele viu na vida, né? Então ele está sempre citando o Neuromancer, mas olha só, em algum momento ele diz para nós assim, ó, você que é trans, por exemplo, por que você não pode se apropriar da sua própria identidade e fazer dela o que bem entender? Ora, onde é que já se viu? Aí tu pensa, opa, tem alguma coisa que eu concordo com esse cara, meu. O cara quer que libere geral, o cara quer que as pessoas se afirmem, ele quer que a pessoa possa, né, simplesmente se botar nessa posição. Que bom, Nick Land, olha, até que você não é tão ruim quanto eu pensava. Aí, no parágrafo seguinte, ele já vem com essa. Inclusive, as pessoas têm que poder negociar, e aí implanta perna mecânica, vende rim, doa olho, faz o diabo, porque você é... Cara, aí tu fica, puta merda, meu. Quer dizer que em algum momento o cara chega numa espécie de mega capitalismo onde tudo pode tudo, por quê? Hã? Porque nós estamos no paradigma proprietário. Nós estamos no paradigma de liberdades como propriedades, então tudo é negociável, inclusive. É claro que ele não insiste nesse ponto, mas daí para chegar um babaca lá que ganha emprego em rede de televisão, que fala que o pobre tem que poder vender rim, né, porque tem em dobro para poder equilibrar as contas, bom, aí já não é tão longe, né? Sabe que é por isso que eu não gosto daquele lema meu corpo, minhas regras, né? Pois é, cara, daria para fazer um paralelo aqui, porque ele vem com a melhor das intenções, ele vem para interditar cretinos, ele vem para interditar interditos ruins, ele vem para emancipar, ele vem teoricamente para libertar, mas voltamos para o mesmo problema, né? Daqui a pouco esse minhas regras ele vira uma coisa que está sempre pagando tributo à questão da lógica do cercamento proprietário e tudo mais. E mais ainda, né, quando ele falou isso aí, não o Land, né, o nosso palestrante ali, que de novo, parabéns pra ele, se o cara cria tanto questionamento depois, eu acho excelente um negócio desse. Pior é quando tu sai de uma palestra que tu diz assim, pô, não teve nada, assim, detestei tudo, né, mas assim, é que ele efetivamente vai dizer que então ele se fixa, né, na questão hegeliana. E eu acho que a questão hegeliana, ela tem muita importância, claro, nessa questão de reconhecimento, e foi uma coisa que a gente chegou a tocar no episódio com o Judes, Divan, né, daquela que fica com um nome péssimo, né, na dialética do senhor e escravo do Hegel, mas me parece que é exatamente o que fugiu desse debate,
que, ok, se você pega simplesmente a questão de que não, o Estado tem o seu papel, o direito tem o seu papel e deve haver esse reconhecimento, etc e tal, tu foge de uma questão que é imprescindível tanto para Hegel quanto para o nosso querido Marx, né, que é a questão da alienação. Por quê? Né? Para quem não conhece aqui, eu vou ser muito rasteiro, gente, o pessoal que sabe mais de Hegel do que eu vai me xingar, desculpa galera, mas assim, né, nessa dialética do senhor e do escravo existe exatamente a questão de um reconhecimento, só que esse reconhecimento ele é falso, né? Esse reconhecimento, na verdade, ele vai ser fonte de uma alienação. Por quê? Nessa dialética, o senhor ele é reconhecido pelo escravo. Só que o escravo, por não ser igual a ele, esse reconhecimento é vazio exatamente porque o senhor ele nega a humanidade do escravo. Então, o senhor nesse momento fica dependente do escravo, alienado dele mesmo, e não existe um reconhecimento genuíno. Por quê, Gabriel Divan? Porque o reconhecimento genuíno ele é só entre iguais, né? Ele é mediado pelo trabalho, ele é mediado pela luta, e ele não pode ser concedido de cima para baixo. Eu acho que isso é muito chave para a gente entender, inclusive, disso que a gente está falando, porque esse negócio de você simplesmente dizer, né, que é importante, mas este reconhecimento de cima para baixo, ele não vai funcionar por causa do seguinte, vamos, né, eu fiz uma listagem aqui, Gabriel. Primeiro, ele é formal e ele não é material. Você é reconhecido juridicamente, mas materialmente as coisas continuam iguais. Que é a grande birra do Marx. Tem que pensar no material. Segundo, isso a gente vê constantemente acontecendo. Ele é muito performático. Porque essa afirmação da identidade, ela tem que continuar sendo afirmada perpetuamente. Então, tudo acaba virando representação, até meio naquela ideia do Guy, que eu não sei se é lido ainda, né, se vale ainda, mas enfim, ele é muito performático. Isso o pessoal de gênero também fala a respeito da questão performática de tudo, né, mas isso vai entrar também nesse negócio. De novo, ele é individual, né, ele não tem esse aspecto social, que de novo, seria muito melhor a gente falar, né, em sei lá, cara, se fosse nosso corpo, se fosse nossa, né, existência, o coletivo agindo, né, do que minha identidade, eu contra todos, né, que é essa ideia do o indivíduo tá contra o coletivo, tá contra o Estado, tá contra todo mundo, e por fim, né, ele é reconhecido pelo Estado e ele é reconhecido pelo mercado, talvez mais importante, né, nos termos dele. Ao invés de você transformar a estrutura, você acaba sendo incorporado à estrutura e, né, mesmo se eu não estou equivocado, eu acho que o próprio Honneth fala de formas problemáticas de reconhecimento, como é a própria coisa de você ser reconhecido como, não como sujeito, mas como coisa, né? Cara, várias pontas aqui pra gente explorar. Bom, primeiro, né, tem dois textos que eles dizem muito menos do que as pessoas falam sobre eles, né, e existe toda uma produção que estica eles cada vez mais, né, de uma maneira impressionante. Um tu deve conhecer muito mais do que eu, né, porque eu já li faz muito tempo, embora não seja o meu métier específico, que é aquele texto do Lacan sobre o estágio do espelho. Né? Uhum. É um texto muito bacana, tá? Mas é um texto minúsculo, é uma partezinha assim, é um excerto, né? É uma coisinha pouca, e aí as pessoas falam sobre aquilo, nossa, porque e tem a ver com aquela coisa, né, do etiquetamento, né, aquelas teses lá de representação do eu na vida cotidiana, né, e tudo mais. A gente está falando então de um texto que vai falar sobre essa questão de reconhecimento a partir, né, do olhar do outro. Aí quando eu fui ler, eu disse assim, tá, vamos ler o original, vamos ler o Lacan então, vamos ver. Eu pensei que havia um livro, assim, de 300 folhas, com uma puta tese. Não, cara, é um mini textinho. Eu disse assim, nossa senhora, o que as pessoas fazem render isso aqui, né? E o outro
O outro é aquele trechinho pequeno lá da Sagrada Família, né? Onde o Marx vai falar a respeito dessa questão dos direitos humanos e dos direitos do cidadão, direitos do homem e do cidadão, e ele vai por alguns parágrafos esbravejar e vai dizer assim, mas quem é esse citoyen, né? Quem é esse cidadão aí? Porque uma coisa é o homem real, como tu disse, né? Material, um direito que não é só discursivo, não é só performático, e ao fim e ao cabo, onde é que está o lastro? Que nem o lastro do ouro, né? Que nem a questão do servidor dos arquivos. Cadê o lastro desse citoyen, desse cidadão aí que tem direitos universais? Se ele está no mercado, se ele está indexado a partir do mercado, se quem faz a ficha catalográfica dele é o mercado, nós estamos com um problema. Porque aí o cara vai ter esse reconhecimento não só sempre atrelado no formato de uma propriedade, e aí como tu bem lembrou, né? Esse conceito, pessoal, é muito bacana a gente ter conosco porque ele é muito útil, ele é uma puta ferramenta. É essa questão de direitos rivais ou direitos de rivalidade. A propriedade é um direito rival por essência. Quem tem uma propriedade tem ela contra os outros e pode, inclusive, protegê-la das investidas dos outros e pode, inclusive, impor ela contra os outros. É por isso que eu fico insistindo, eu fico que nem uma matraca falando que as pessoas deveriam pensar mais naqueles papos assim de o seu direito acaba onde começa o meu. Porque se for pensar em você pode entrar no meu quintal e fazer um churrasco no meu quintalzinho, essa imagem mental, ela funciona para exemplificar o que está em jogo. Agora, a gente tem que pensar em outras coisas. Quando a gente fala de expressão, por exemplo, quando a gente fala de autoafirmação e coisa parecida, cara, eu só sou livre na medida em que uma pessoa trans pode se dizer, sei lá, se nasceu homem ou mulher e quer fazer a transição, ela pode se afirmar a identidade que ela quiser. Eu só sou livre se alguém que tem um outro costume, uma outra crença, um outro estilo de viver que não seja consistente em querer destruir os outros, porque alguém vai poder dizer, né, que quando chegar na última fronteira, meu querido Felipe, o nazi-fascista branco escroto, ele vai se dizer orgulhosamente identitário, porque daí ele vai chegar à conclusão que ele merece proteção, né? Então vê bem. Mas claro. Então vê bem, né? Quando a outra pessoa quer manifestar a sua existência neste planetinha, sem necessariamente querer invalidar e destruir as outras pessoas que estão fazendo o mesmo, ela tem que poder fazer isso e eu tenho que reconhecer a minha liberdade potencializada pela liberdade dela e dele fazerem isso. Então, quando o cara começa a pensar que o meu direito, ele termina onde começa o teu, a gente começa a ver direitos e existências, subjetividades, né, modos de ser e de viver, que eles são mais ou menos parecidos com a cerquinha do quintalzinho, e que eu tenho um número de acres, eu tenho um número de metros quadrados, e tu não pode entrar aqui, e se vier um galho da tua árvore para dentro do meu, de acordo com o Código Civil, eu posso cortar, e não sei o que lá. Cara, é muito pobre. É muito pobre. É por isso justamente, né, que a gente tem que pensar nessas noções a partir, entre outras coisas, desses conceitos que evocam de novo o comum, porque, velho, se a gente seguir na raiz do problema, pensando tudo lastreado, e usem esse exemplo do lastro aí, eu acho bem legal. Onde é que está indexada a tua plataforma? Onde é que está, né? Onde é que estão os arquivos base desse teu programa? Onde é que está registrada essa tua invenção? Se tudo está lá no grande livro de notas, né? O grande livro notarial do mercado, e a legitimidade disso se dá a partir do, olha, eu posso trocar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso vender porque é meu. Cara, nós estamos assim num mato sem cachorro. Nós estamos num mato completamente sem cachorro. E aí, claro, por mais que algumas pessoas bronqueiem com algumas conclusões da Silva Federici, por exemplo, né, há muita desconfiança ainda, um pouco por aquele ortodoxismo, né, marxista que a gente já sabe que é bastante nocivo em vários graus, outro pouco porque também não dá para pegar ninguém e dizer que esse aqui é o novo santo na Terra, né, e vamos segui-lo, peregrinação. Não. Então, vamos ler criticamente as coisas, mas tem uma coisa que a Silva Federici está completamente certa. Ela diz, galera, vamos pensar na raiz do problema. E a raiz do problema não necessariamente é um gigantesco, é um imenso problema, mas a raiz do problema não necessariamente é a questão de mais-valia a partir de jornada de trabalho em Manchester, em fábrica enfumaçada.
A raiz do problema começa quando a gente lida com a questão de cercamentos e com a questão de que todos os direitos passam a ser análogos a uma coisa que é uma propriedade a ser defendida ou a ser negociada. Como é que o Marx chamava mesmo? Nos transforma em mônadas? Mônadas, né? Justamente ele pega isso. Quem era o filósofo das mônadas? É o Leibniz, né? Eu acho que sim. Que era matemático, né? Pô, essa galera... Mas é isso, cara, é uma lógica monadal, né? E aí ele vai ficar lá, e ele fica por tão pouco tempo falando disso, mas é engraçado que tem assim, ó, artigos e artigos e artigos, a questão dos direitos humanos em Marx, a questão dos direitos humanos na Sagrada Família. E aí o cara vai ver lá, o cara pensa assim, tá, é um livro inteiro sobre isso. Olha, o livro vai trabalhar muita coisa, principalmente a partir da questão, né, da identidade, né, do judeu na sociedade e tudo mais. Ele vai fazer uma crítica dos Bauer, né, então tem endereço, né, aquele livro, não é uma coisa assim que ele está fumando um cigarrinho e pensando num café à toa, alguma coisa. Não, tem endereço. Mas essa parte aí, que ele faz essa crítica dos direitos humanos, que justamente é o que tu vinha dizendo, a gente não tem uma perspectiva que evolua para um nós. Na fase dos direitos humanos, a gente chegou na Revolução Burguesa e deu, estacionou, e tá tudo bem, obrigado, né? Exatamente, né, cara? E assim, ó, te ouvindo primeiro, né, gostei muito da tua lembrança do Lacan, né, porque é um texto pequeno, mas ele rendeu muita coisa, até porque tem uma sacada muito grande, né? Eu só vou fazer uma parte aqui, não é a nossa coluna, né, que vai ter essa sexta agora. Eu tava tentando lembrar de cabeça, eu falei de tantos autores aqui que eu tava esquecendo, eu falei da representação do eu na vida cotidiana, e eu tentei lembrar assim, é do quem mesmo, né? Aí agora, depois que eu falei, óbvio, né, como sempre acontece, veio na cabeça, o Irving Goffman, né? O Irving Goffman, né, que tu falou em etiquetamento também antes, então exato, tá eu tava cercando o homem ali, né? Mas esse texto do Lacan é muito bom, tá nos escritos, eu acho, não é nos outros escritos, porque ele só tem 2, né, de coisas que ele parou para escrever, o resto é tudo seminário, né, são os escritos e os outros escritos, e tem essa questão, mas ele é exatamente uma questão do imaginário, né, do que ele vai colocar como registro do imaginário, e tu matou a charada central, que é exatamente de você ser formado através do olho do outro. Então tem também essa questão do reconhecimento, mas tem uma coisa meio paranoica, né? Que é aquilo de o outro está me vendo da forma como eu quero que ele me veja, ou como eu sou é impossível, né? Como eu sou é impossível. Mas a forma como eu acho que eu deveria ser visto e tal, até porque essa imagem chega invertida, porque é de um espelho, né? Então a imagem chega invertida e gera todo esse problema. A outra coisa que eu pensei enquanto estava falando, Divan, é que, né, é impossível a gente não cair de novo na questão da ideologia, né, cara, na questão de um panorama ideológico. Porque esse reconhecimento da forma como é tratado, né, nesse exemplo que a gente está dando, ele acaba servindo exatamente para mascarar uma relação de dominação. Né? Tu vai vir com esse, né, pseudo-reconhecimento do Estado, um pseudo-reconhecimento jurídico, etc. e tal, mas ele vai continuar em todo um panorama. Tu falou de uma coisa que a gente já falou anteriormente, né, cara, de que o homem branco, etc., ele é o mais identitário que tem, apesar de não ficar com a peste, tá, né, 100% estamos atrás disso aí, mas assim, ó, até mesmo a questão que eu quero jogar para ti é que faz todo sentido isso dentro de um panorama neoliberal. Eu não sei o que é pós-liberal ali, a não ser mesmo que tu vá para um neo-reacionarismo da vida, né? Mas de um neoliberalismo, porque tu vê, o empreendedor de si mesmo, ele também é uma dimensão identitária. Também tu tem uma dimensão ali dentro, uma dimensão do self-made man. O self-made man é o homem que se faz, né? Tu vê o que tem por trás disso em termos de identidade, de busca por reconhecimento também. Quando tu abre uma rede social e diz que os empresários são os mais perseguidos que existem e tal. Poxa, primeiro que tu tem uma inversão completa, né, de explorado e explorador, mas em cima exatamente do negócio que forma identidades, que forma determinada subjetividade também. Porque esse cara que é o empreendedor, de novo, ele está se identificando
com uma figura que tá lá em cima, ele tá achando que é o Jorge Gerdau, ele tá achando que é o fulano de tal, e em cima disso ele tenta transformar toda essa identidade dele. Agora, isso tá de acordo com, né, essa racionalidade neoliberal, né? Seja isso aí, se altere, se mude. A responsabilidade de tudo o que acontece é sua. Né? Não tem esse social envolvido, você não tá lutando pelos outros e os outros, na verdade, só estão te atrapalhando de ser o cara mais rico do universo. Então, de novo, ao invés de ser um negócio de revolucionar, é um negócio que mantém a estrutura. E a gente já falou isso aqui antes. O maior perigo do neoliberalismo não é o FMI, cara, sabe? Não é o Banco Mundial. É a gente cair na armadilha da racionalidade neoliberal. Eu acho que esse é um ponto central. Cara, é perfeito porque, de novo, a gente começa, inclusive, o Vira-Casacas, entre outras coisas, para volta e meia ter onde poder falar para o mundo sobre as incapacidades do discurso jurídico, né? E aí quando o cara chega à conclusão de que, olha, o que o direito tem a oferecer no seu ponto de maior suposto avanço? Ele tem a oferecer isso, uma espécie de um conjunto novo de liberdades lastreadas no mesmo lugar e pautadas a partir do mesmo formato, né? Então, a pessoa, obviamente a pessoa que está falando, né, que todo mundo deveria poder escolher, né, ser homo ou bi ou trans ou coisa parecida, é muito melhor do que a pessoa que vinha com base em regras jurídicas toscas dizer que isso aí não era permitido, que tu não podia casar um homem com um homem, que duas mulheres não podiam adotar alguém, que uma pessoa que tem um nascimento biológico de um jeito, ela vai ter que ser chamada por um tipo de nome para sempre e não poder mudar isso daí. É claro que é melhor. É claro que é melhor, mas a gente tem que separar o que é o melhor do tipo assim, hello, 2025, né, e só, do que o que é o melhor que realmente vai causar algum abalo na estrutura que precisa ser detonada. E nesse caso não causa abalo nenhum, porque, como eu falei brincando, né, é tipo um Luciano Huckismo. Tu chega lá e é tipo assim, ó, o cara bota, como é que é? Angélica pedindo a mulher negra no STF. Chega ali, senta bonitinho e diz, eu acho que não, deve ter. Eu ia pra drogas mais pesadas, né? eu ia dizer que era o Bono Vox com uma fita na cara escrito Coexist, né? Onde o X é uma estrela de Davi, né? O C é uma lua crescente e o T é um crucifixo, né? Que me pariu, cara. Cara, é Coexist, né? Galera, sabe o que é bom mesmo? Tu pega discursos. Nós estamos falando de tantos filósofos aqui, eu vou falar de um que se equipara a eles, né? Tu pega discursos potentes, né, que vêm desde uma base de afirmação de terceiro mundo, de sul global e de todas essas mazelas, como, por exemplo, o discurso que o Bob Marley faz em War, né, que é inspirado no que o Haile Selassie vai falar nas Nações Unidas, e vai pegar e dizer assim, ó, ô galera, sabe o que é bacana? A gente fazer uma camiseta dizendo assim, ó, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, nada vai mudar. Cara, chega de coexists, né, mentais aí, pelo amor de Deus, né? Eu sou a favor da coexistência, mas não do coexist, tá? Da fita, né? E nem da camisa. Luciano Huck faz camisa dizendo somos todos macacos, né? E tá tudo bem. Ele acha que tá tudo bem, porque ele tem uma boa intenção. E, cara, assim, ó, me dá um colapso na cabeça. Não é o colapso do Nick Land, né? É outro tipo de colapso aqui. Me dá um colapso na cabeça quando eu percebo que ainda neste milênio, se fosse uma coisa dos anos 30 do século passado, vá lá, né? Agora, neste milênio, os caras acharam que o jogador, né, Daniel Alves, que inclusive, né, não vou nem falar mais nada dele, né? Não preciso, né? O jogador Daniel Alves pegar uma banana que arremessaram contra ele num jogo do Barcelona e comer a banana antes de bater um escanteio, este ato matou o racismo. Tá aí, ó, tá aí. Mostrou como é que tem que se lidar com o racismo. Jogaram uma banana e chamaram ele de macaco. E aí ele pega e come a banana pra mostrar o deboche e bate o escanteio e ganha títulos com a camisa do Barcelona. Tá aí. E aí o Luciano Huck vai lá e diz assim, então, vamos mais do que nunca agora dizer que somos macacos. Vai pra puta que pariu, meu.
sabe, algumas versões de alguns discursos jurídicos, eles são a versão mais polida, mais acadêmica, e às vezes nem tão polida e nem tão acadêmica e legislativa, do Luciano Huck dizendo que o pessoal preto tem que se autoafirmar macaco, que tá tudo bem, e é assim que nós vamos, né? Cara, assim, ó, eu sei lá, velho, é uma coisa que dá nos nervos. Dá nos nervos justamente por isso, porque a gente está falando de um tipo de coisa que ela, o que ela tem de melhor é não escapar do óbvio. E o óbvio é dizer assim, é 2020 e tantos. É claro que pessoas que têm orientações sexuais e estilos de vida e visuais e coisa parecida que são fora do padrão ou de um padrão que foi imposto, vamos deixar claro assim, né? É claro que essas pessoas elas têm que ter proteção para se autocolocar da maneira que bem entenderem. A gente não está contra isso. Agora, quando o limite fica nisso e quando essa questão ela está sempre baseada na ideia de só porque, Felipe Abal, que uma trans tem que poder ser trans e adotar o nome social que ela quer, porque é uma questão de direitos delas. Cara, se esses direitos forem reconhecidos a partir de uma tabela, como era antigamente os direitos de escravizar pessoas, e era o direito de impedir outras de poderem exercer a cidadania com base nesses fatores, não me serve, cara. Então, assim, ó, nós estamos pensando no quê? Em pessoas exercendo liberdades porque elas querem se emancipar e um direito que proteja essa emancipação de todos, ou nós estamos pensando em novas tabelas? Vamos atualizar a tabela? Atualmente é feio, pelo menos, né? Eu ainda vivo num mundo em que majoritariamente é feio ser racista, é feio ser preconceituoso, é feio ser fóbico de vários sentidos. Então vamos atualizar essas tabelas e vamos botar outras coisas que são feias e tudo mais. Cara, nada impede da gente trocar de tabela de novo e, repito, o mundo tá caminhando para uma coisa meio sinistra, porque a gente não tá vendo tabelas melhores, nós estamos vendo tabelas, inclusive, que estão com saudadinha, né, de coisas, né, meio macabras, que já passaram tecnicamente. Aí que tá o problema. Não é questão de vamos mudar a listagem da tabela aqui para ver o que nós vamos defender a título proprietário e a título individualista. É a velha história, né, cara? É o chamado feminismo branco aquele, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma propaganda de banco que em vez de ter 4 loiras magras, isso aqui, vai ter uma preta, vai ter uma gorda, vai ter uma pessoa com traços indígenas e com pintura, quer dizer, ela tá com roupa de escritório, mas ela tá com uma pintura. Porque tem que ficar bem claro ali que ela está ali para cumprir uma função que a minha agência achou que é cool, tal, beleza? Cara, isso daí não serve, velho. É muito melhor do que antigamente que só aparecia as 4 loiras falando futilidades? Claro que é, claro que é. É muito mais real, é mais realista, né? Eu não tenho dúvida, eu prefiro viver nesse estágio do mundo ao invés daquele outro que é canhestro. Agora, não dá para dizer que esse estágio serve. E você deve estar pensando aí, Gabriel, mas eu sei que isso não serve. Eu sei que o feminismo branco é uma bosta. Eu sei que esse tipo de coisa de tokenização das pessoas cara, só que pro discurso jurídico, o cara defender esse tipo de individualismo e esse tipo de apropriação proprietária, né, de cercamento de direitos bons ao invés de ruins, é um tipo de ápice, cara. Tem gente que acha que tá por cima da carne seca com esse negócio. É exatamente isso aí, cara. É exatamente, né? O que mais chama atenção é você achar que isso aí como tu falou, é o ápice, é o momento mais alto que a gente pode chegar em termos de reconhecimento de direito. E quando, na verdade, o que a gente tem é esse problema. Eu acho que a Nancy Fraser usa, e aí tu sabe mais do que eu, a própria questão do neoliberalismo progressista, né? Sim, sim, é um termo que tem que ser adotado, inclusive, porque tem gente que faz muita confusão, como se fosse oposição e tudo mais. Cara, sabe quando você faz piada, você que tá me ouvindo aí, ó, sabe quando faz piada, assim, ó, os republicanos é um avião bombardeando a galera, e os democratas é um avião bombardeando a galera com um adesivo Black Lives Matter e um arco-íris na lataria do avião. Esse é o neoliberal progressista, tá? Você entendeu? Você só às vezes não quer usar o termo que parece meio ridículo falar neoliberal progressista, mas é isso aí, é isso aí. É o will.i.am puxando a campanha pro Obama, né? E assim nós vamos. Agora, prefiro o Obama que o Trump ou que algum outro desses aí? Prefiro. Mas quando o cara centra todo um discurso jurídico e o cara centra o próprio conceito, olha que palavra bonita, cara. O poema, dos poemas, né, politicamente engajados mais bonitos que tem é do Marighella, é sobre a liberdade.
né? E ele está falando de liberdade num sentido que não é assim, liberdade para contratar e para vender, né, parte do baço, né? Não, cara, ele está falando de liberdade, né? Ele vai sussurrar o teu nome, cara, é uma outra liberdade, é uma liberdade no sentido, né, carnal, de quem está perseguido, de quem não é permitido expor sua opinião e viver e ser como quer. Então, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Neoliberalismo progressista é justamente isso daí, né? Você tá pegando toda essa questão e você tá se diferenciando do mínimo do básico, né? E aí você tá querendo, beleza, né? Vamos ficar por aqui, né? Porque o que importa é eu não ser um cretino tipo Donald Trump ou eu comer farofa no prato e não no colo, que nem o Bolsonaro. Né? E o que me traz, Gabriel, para outro assunto recorrente no Vira Casacas, que é o seguinte, né? Quando a gente fala desse negócio que esse seria o ápice, esse é o máximo que dá para acontecer, se o STF reconhecer isso, se o STJ reconhecer aquilo, se tiver uma lei para aquele outro, a gente vai cada vez mais perdendo horizonte de possibilidades, né? É a famosa crise de imaginação, cara. Porque simplesmente parece, quando tu entra nesse papo mainstream do que é possível, do que é desejável, do que né, pode ser buscado, de um lado tu vai dizer, né, qualquer outra coisa diferente é utopia. Eu tenho um pavor quando falo desse negócio também da utopia como simplesmente, né, isso não é factível. Exatamente porque talvez o grande papel dela seja nos dar um determinado horizonte. A gente já falou disso antes. É tão mais fácil tu pegar e ver uma distopia e dizer, isso é o que vai acontecer o Last of Us, vai acontecer o Conto da Aia, vai acontecer, do que ter uma utopia assim que tu diga, poxa, isso aqui é o que seria legal, isso aqui é o que seria, né, uma coisa que eu efetivamente desejo de acontecer. Onde é que está o teu desejo nesse negócio quando para exatamente nessa questão da sua identidade? É de todo mundo parar para te olhar para você, ter esse reconhecimento? Ou é isso, né? Porque o Divan fez uma palavra que agora não me lembro em qual texto, uma frase, em qual texto do Marx que está escrito, né? Que ele diz, enquanto tiverem escravos, eu não vou ser livre. Né? Então, enquanto tiver pessoas que ainda lutam por coisas que são muito básicas, porque quando a gente parte desse negócio tá lá no liberalismo do século XVII, o que a gente está dizendo é, né, esse ponto que o Divan traz cara, é 2025. A gente não deveria estar lutando mais por causa disso. Isso já deveria ser o básico do básico do básico para a gente estar pensando em horizontes de superação estrutural muito maiores para todo mundo. Né? E, inclusive o pessoal que diz, então aqui tem que ser primeiro a luta de classe para depois ser tal. Não tem um depois, não tem deixado para trás, não tem, né, fica para outro dia, na volta a gente compra. Não é assim que funciona, né? Mas a gente está perdendo cada mais esse horizonte de possibilidades, porque é isso. Vou votar no Obama, né? O Obama é melhor, né? O não sei quem é um pouquinho melhor. A decisão do STF dessa vez eu gostei, para daqui a 2 anos não ter mais. E sempre o preocupante também desses argumentos, quando a gente fala desse negócio eu não gosto do argumento formulado em tal sentido, de novo, não é nenhum ataque à luta das pessoas, pelo contrário, cara, luta é o que importa, né? Mas assim, se tem uma regra, principalmente no direito que vale sempre, é que também você pode pegar uma decisão que é boa e transformar ela para uma coisa que vai ser péssima, que vai te atingir na cara. Eu acho que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem muito mais exemplos do que a gente, né? Mas é sempre possível tu pegar algum caso que seja emblemático, que seja muito bom, e depois perverter o núcleo dele para que ele vire alguma coisa ruim. Então, quando vem do direito, quando vem do Estado, a gente tem que ficar muito, muito, muito de olho nessas coisas. E como eu disse, né? A gente defendendo certos fatores, tu acaba chegando muito rápido nessa noção de liberdade completamente infantil, né? De que você elabora um cenário de um suposto mundo de todos contra todos, né? Tá caindo em desuso, né? A própria noção que
que essa galera muitas vezes circula ao redor de anarcocapitalismo, porque eu acho que o neorreacionarismo, né, do Yarvin, do Lansky, tomou de assalto as coisas, até porque é mais esclarecido nesse ponto, né, é mais assumido e tudo mais. Mas era muito engraçado ver essas noções supostamente anarcocapitalistas que abraçam esses cidadãos da soberania, que abraça guri de chã, que abraça o otário de leu 3 minutos em Wikipédia, pediu para uma inteligência ler para ele 3 minutos em Wikipédia, e aí o cara chega a conclusões. Olha, se tem uma coisa que é, para mim, mais real que a própria realidade, né, na indústria fantástica de memes brasileiros, é aquela coisa lá do debate, aquele dos especialistas do MBL e tal, que são 3 crianças, 4 crianças, né, falando no YouTube. Cara, porque é isso, meu, é isso. A gente tem uma noção que vai estar sempre permeada por essa suposta hipótese completamente punheteira de meninada em chã colocando coisas. Eu me lembro que um amigo meu teve a pachorra uma vez de dizer para mim que ele não entendia como é que eu poderia ser contra a liberação das armas, porque os argumentos estariam favoráveis a isso. E aí o que ele me deu de exemplo foi assim, ó. Não, porque um cara fez uma pesquisa nos Estados Unidos e tem um vídeo no YouTube que ele mostra os resultados da pesquisa, em que ele coloca cenários de pessoas armadas e desarmadas e não sei o que, frente a coisas cotidianas, e numa espécie de análise via critérios de jogos e dilema do prisioneiro, as pessoas estarem armadas é melhor em todas as circunstâncias hipotéticas. Eu falei assim, cara, é sério mesmo, velho? É sério mesmo que tu usa como argumento o fato de que um lobista, vamos botar bem claro assim, né? Um lobista de armamento, né? E aí, beijo, Beatriz, não tô ofendendo os lobistas, tá? Eu ofendo os enrustidos, tá? O cara que é lobista e não tem isso por profissão e não tem isso por uma coisa que ele bota na mesa, não, ele faz escondido, né? O que é sinal de que tá errado, né? E isso é Kant, né? Ou não, né? Se tu não pode falar sobre, né? É porque não tá muito bem enquadrado, né? Olha, eu faço, mas eu só não posso falar sobre. Epa, meu amigo. Então, olha só. Opa, meu anjo, né? Aí tu pega um lobista disfarçado, né? E o cara faz lá uma simulação, tipo Crash Test Dummies moral, né? Sobre teoria dos jogos encarnada no dilema do prisioneiro para colocar hipóteses de cooperação e de rivalidade para chegar à conclusão de que ter armas é melhor. Dá vontade de dizer para ele, cara, eu fiz uma outra simulação, é com base em dados reais, onde você pega o incremento estapafúrdio de armas que foram parar na mão de crime organizado, a facilitação para a aquisição de armas acaba potencializando e aquecendo o comércio de armamento em torno de organizações criminosas, o número gigantesco de merda que dá, o número gigantesco de pessoas que passou a ter uma autoridade suposta social e cultural, que não é legal, mas é quase, porque o que Bolsonaro tentou fazer com os CAC, né, só falta o CAC dar voz de prisão pro policial militar na rua, né, é a única coisa que faltava, né, no projeto bolsonarista. E aí o cara me diz isso, cara. Pelo amor de Deus, velho, é muito querer viver nesse mundo onde tu ganha debates, né, no Reddit, né, e tá tudo bem, obrigado, né. É uma coisa muito louca, cara. É uma coisa muito louca. Tu chegou a ver aquele filme lá do Herege? O do Hugh Grant? O do Hugh Grant e tal. Imagina um mundo... Eu achei Imagina um mundo que todas as pessoas são o Hugh Grant com aquele óculos de abusador, tentando convencer o cara com argumentos, hein? Meninas, vem cá, eu tenho argumentos. Puta que pariu, cara. Isso é um pesadelo. Refutou, né, cara? Não, é o verdadeiro terror do filme. O filme é uma merda, né? Mas o verdadeiro terror do filme é esse. É tu ficar trancado com o Hugh Grant de Reddit te dando argumentos. Eu vou provar que religiões não existem porque eu tenho argumentos aqui, evidências. Chatice baseada em evidências, né? É basicamente isso, cara. Faça-me o favor, cara. E eu também não gosto porque ele mata a Sophie Thatcher, minha musa, né? Não gosto.
Ó, deu spoiler, ó o spoiler. Aviso de spoiler. Mas é que o filme é ruim, cara. Se bem que a gente fala de filme ruim, as pessoas gostam, né? Os caras queriam ver o Reagan esses dias. Mais de uma pessoa comentou lá. Eu quero muito ver esse filme, é muito engraçado que vocês falam. Cara, não. Mas assim, ó, o maior spoiler de todos é o seguinte, né? Olha ali quantos minutos tem o filme do Herege, que é quantos minutos você vai perder de vida, tá? Que você poderia estar fazendo outra coisa. Esse é o spoiler que eu dou. Mas, cara, imagina o Hugh Grant do Reddit tentando nos convencer de um monte de coisa com base nesse estilo. Cara, essas liberdades, elas estão muito mais para um lado o Luciano Huck, para outro lado o macaco da camiseta, para o outro lado o Sovereignty e para outro lado o maluquinho esse aí, do que para verdadeiramente as pessoas, né, conseguirem alguma coisa. Elas conseguem uns 3, 4 anos de propaganda no Itaú e de Facebook e Instagram com filtrinhos friendly, né, porque assim que esses caras podem mostrar a verdadeira cara, eles inclusive mudam a sede da empresa, saem da Califórnia e vão pro Texas, porque... Cara, por mais que a Califórnia tenha tudo aquilo que tu sabe muito bem, né, o Tescreal e toda aquela coisa toda, ainda parece muito woke pros caras, então eles têm que botar a sede no Texas, né, que é pra botar uma bota de cowboy e puxar um revólver e dar um tiro no salão porque não gostou, né, sei lá, da cor do calendário. Faz o Kid Rock, que atira com uma metralhadora nas latas de Budweiser por causa que fizeram propaganda com uma mulher trans, né, diz, não vou mais fazer... Kid Rock, cara, ressuscitar esse energúmeno aí, meu, tu vê só, velho. Tu vê só, é um cara que há uns 8 anos atrás tava morto, meu, enterrado. Ressuscitaram esse maluco aí. Um cara que, aliás, né, é muito louco, é um cara que é de Detroit, mas finge que é fazendeiro, né, finge que é vaqueiro do sul, é uma coisa muito louca isso aí, meu. Sei lá, eu. É daí que dá pra juntar o rap com o rock, que foi ele que inventou isso aí, né? Claro. Aliás, né, eu já disse outra vez, né, meu, por mais que doa no meu coração atentar contra uma das minhas bandas e uma das minhas pessoas preferidas, eu acho que se o cara voltar pro passado e aniquilar o Mike Patton e o Faith No More, cara, resolve tanto problema, meu. Tanto problema. Você quer, Gabriel, voltar para o passado? Você vai o quê? Matar Hitler? Não, eu quero impedir... Matar o bebê Hitler. Eu quero impedir a junção do Faith No More. Ai, mano. Eu sei que tá curto, mas por mim a gente já vai pro final, porque eu acho que já foi falado tudo. Cara, eu acho que a gente falou mais comentando um pequeno trecho da palestra do cara, né, do que o próprio cara. Nós estamos que nem o galera do Estágio do Espelho e dos Direitos Humanos em Marx, né, cara? A gente falou 1 hora e não sei quanto sobre um pequeno trechinho que nós vimos um problema, né, e a palestra do cara foi para outros lados lá e tudo mais. Mas fica isso aí, né? Sonhos de consumo, né? Muito antes de acabar com o Faith No More, porque apesar dos pesares, o Faith No More existe, né? Para a nossa alegria, né? Embora ele tenha inventado, ele seja o tataravô, né? Ele seja o dinossauro que o mosquito picou e foi parar no âmbar, e aí fizeram o Kid Rock a partir na ilha, né? Enfim, né? Com o Jeff Goldblum lá e toda a galera. Mas, cara, apesar de tudo isso, né, a gente está fazendo igual, né? A gente pegou o trechinho e desenvolveu de uma maneira bastante esplendorosa. Mas vamos lá, de novo, o meu sonho não é acabar com o Faith No More, né? Um dos sonhos possíveis, talvez, é um dia ter um gabinete em Frankfurt para eu poder ficar falando coisas do tipo assim, olha que absurdo, né? E aí você chuta lá um problema completamente condescendente, né, e bem intencionado em relação a pessoas na África, pessoas negras hipotéticas, crianças negras hipotéticas na África. ChatGPT, crie para mim assim, ó, crianças hipotéticas negras na África com problemas que vão ser resolvidos com o meu discurso, né? Como nos ensina o Terrian, né, tu tem que ser bem específico pro prompt, né? Eu estou tentando derivar aqui alguma coisa bem alargada. Mas vamos lá, Felipe, vamos lá. Nós temos dicas culturais para dar aqui. Cara, eu tenho 2 dicas. Uma delas, eu vou torrar a paciência de vocês, porque eu só vou ser visto falando deste livro, né, nos próximos dias e mês, talvez, tá? Eu vou fazer a propaganda. O autor vai me telefonar para me pedir, para implorar, pelo amor de Deus, para eu parar de encher o saco sobre o livro, tá? Então eu já vou dar de dica cultural. Estou mostrando aqui para o Felipe, né? Aqui na nossa câmera, você que está nos ouvindo aí, você pode procurar no Google a capa. Eu falo do livro que saiu pela editora Intrínseca, do autor, ele é
brasileiríssimo, ele é baianíssimo, por favor, não confundam, né? Apesar do nome dele ser Ian Fraser, né? É um autor brasileiro, e o livro é o Cartografia para Caminhos Incertos. Cara, assim, ó, a gente falou que o ano tá pesado, que nós estamos em outubro, que tá difícil, tá na semana do Halloween, ninguém aguenta mais, tá todo mundo louco por férias. Então faça um favor para você mesmo, dê um boost na sua alegria, dê um boost na sua vontade de ver as coisas coloridas ainda, sorria para a luz do sol, leia esse livro, cara, Cartografia para Caminhos Incertos. Sério, assim, ó, é curtinho, ele é pequeno, ele tem capítulos bem pequenos, assim, então você vai de um para outro rapidinho, aquela história assim, antes de dormir, vou ler mais um. Quando viu, já leu mais 3, porque eles são pequenininhos, eles são quase que, né, um soprinho, assim. Eu vou só dar um mini briefing da história, cara, e tu vai te interessar e quem tá ouvindo vai se interessar também. Eu falei que eu vou encher o saco. Cara, realiza um fantástico brasileiro nordestino, tá? O que não precisaria nem ser dito, porque quem conhece a América Latina e o Nordeste brasileiro sabe que não tem nada de realismo fantástico, né? É só a vida normal, né? Quando a gente fala dessas coisas. Então imagina uma cidade que foi criada por uma bruxa, e é uma cidade que vive fora do tempo e do espaço, e ela não está nunca num lugar fixo. É uma cidade que transita. E o cara não pode sair e se afastar de um certo marco específico da cidade, mais do que uma certa distância, senão ele meio que cai fora da cidade. Ele cai para fora do ônibus, e aí ele perde a cidade, e a cidade mudou de lugar. E nós temos o nosso personagem, que é o Mané, que por um motivo que eu não vou ficar entregando tudo aqui, ele precisa colher umas flores que estão um pouquinho além da última placa, sim, aquela que diz para não ultrapassar, e aí ele vai colher as flores e ele tropeça e cai, derruba a placa, e ele cai fora da cidade de Redenção, Felipe. Então, ele fica transitando por um Nordeste não menos místico e não menos fantástico, para ver se ele reencontra a cidade. E nesse caminho ele vai passar por um monte de outras coisas. Cara, ele inventa um mapa do Brasil que é espetacular, o Ian Fraser. É um livro delicioso, bonitinho, divertido, né? Tem cara daquelas narrativas assim de cidadezinha pequena com coisas místicas acontecendo. Cara, é um barato, é muito bom. Sério, assim, ó, depois que você lê o livro, você vai ficar mais alegre. Então essa é a primeira dica que eu dou, bem entusiasmada a dica, porque o livro é muito legalzinho. A gente chegou à conclusão aqui em casa, vai ser por um bom tempo o nosso presente oficial. Então se não quer ganhar esse livro aqui, não me convida para nada que tenha que dar presente, tá? Nos próximos tempos. Primeira dica dada. Segunda dica, eu vou dar uma dica de um filme que eu nem gostei tanto, tá? Mas eu queria que vocês vissem porque, apesar do filme ser médio ruinzinho, ele criou uma personagem impressionante. É o último filme do Ethan Coen, sozinho, né? Não é com o irmão dessa vez, né? Filme só do Ethan, dos famosos irmãos Coen, que já nos entregaram muita coisa boa. E o nome do filme é Honey Don't. E ele faz parte de uma trilogia, tá? O terceiro filme ainda não existe, mas é uma trilogia onde ele explora algumas questões lá com uma estética meio policialesca, anos 70 e tudo mais, e a princípio os 3 filmes vão ser com a Margaret Qualley. Assim, o filme não traz nada de muito novo, ele meio que ele anda assim, você como dizem, é um dos filmes já feitos, tá? Não é muito digno de nota. Mas Honey Don't, além de ser esteticamente muito prazeroso e muito bacana de olhar, cara, ele inventou a personagem, a detetive Honey Donahue, que é vivida pela Margaret Qualley. Ela é automaticamente a minha ídola, e ela só não é mais minha ídola porque eu não sou uma mulher sapatão, assim, porque se eu fosse uma mulher sapatão, eu teria camiseta, lancheira, mochila, protetor de tela, bonequinho, eu teria tudo da Detetive Honey, cara. É uma personagem incrível. Essa personagem merece coisa melhor. Essa mereceria, assim, ó, faz, pelo amor de Deus, alguém uma série de 4 temporadas com a Detetive Honey resolvendo seus casos. Eu preciso disso. O mundo precisa disso. Detetive Honey. Honey Don't, né, cara? Então, assim, ó, se você quer ver a Margaret Qualley brilhando de verdade, né, ela ganhou muito destaque, muita proeminência nos últimos anos, principalmente, né, com o mega sucesso que foi o Substância, né? Cara, assim, ó, é a personagem de uma vida, isso aqui, velho. Assim, ó, eu tô apaixonada pela Detetive Honey, mas ela gosta de mulheres, ela não quer nada comigo, mas tá tudo bem. Cara, eu vou indicar
um livro também de início, porque se você começou a ouvir hoje o Vira Casacas, eu e o Gabriel Divan, quando a gente também tem uma coisa em comum, que a gente gosta de romances policiais para esparecer a cabeça, né? Eu já devo ter indicado ele antes, por causa que eu já li, eu acho, uns 8 livros dele, então estou lendo um que eu não tinha lido ainda, que é o nosso amigo Joe Nesbo, Gabriel Divan, tá? Eu estou lendo A Estrela do Diabo, que é mais um romance do policial Harry Hole, né? O nosso bêbado favorito, né? O cara que consegue desvendar muitos mistérios, mesmo sendo odiado por toda a polícia de Oslo, assim, ele é impressionante, cara. Ele atua sozinho, porque as pessoas não aturam ele e tal, mas assim, ó, se você gosta de romance policial, aquele negócio de detetive mesmo, que daí vai encontrando, né, as pistas e o caso que parecia apenas um assassinato, ele não é só um assassinato. Eu recomendo qualquer um deles, assim, eu acho que eu não li nenhum que seja ruim, tem uns melhores do que os outros, assim, tipo o Boneco de Neve, muito bom, mas o Estrela do Diabo tá bem legal, então eu recomendo tudo do Joe Nesbo e o Harry Hole. E eu estou vendo junto com a Dani, né, presencialmente e à distância com a Ingrid, Gabriel Divan, o The Celebrity Traitors UK, tá? Eu já dei de dica o Traitors, né, que é um reality show, acho que dá pra dizer assim, só que este aqui é com celebridades, Gabriel Divan. Posso te citar 2 celebridades que estão lá? Deve citar. Tu assistiu o Ted Lasso? Cara, não. Não, apesar de que é mais uma daquelas coisas que, pelo nível das indicações e por tudo que cerca a série, eu tenho absoluta certeza que eu vou gostar. Eu só não gostei ainda. Tu deveria ver, tá? Tem o Nick Mohammed, que é do Ted Lasso, tá? Tem o Alan Carr, que sempre aparece no RuPaul's Drag Race, assim, que é engraçadíssimo, cara. Ele aparece, eu começo a dar risada. E ninguém mais, ninguém menos de Stephen Fry, cara. Porra! Aí estamos falou minha língua agora. Então Stephen Fry está, né, no Celebrity Traitors, tem também o Mark Bonar, que tá no Line of Duty, cara, que é uma baita série também da BBC, assim, de polícia e coisas do gênero, assim, eu adoro. Então, assim, ó, tá bem divertido, tá bem legal, eu só assisti 2 episódios até agora, porque eu tô esperando o final de semana pra assistir com a Dani, mas assim, ó, quer espairecer a cabeça? Tô dando dicas pra agora você espairecer a sua cabeça, Gabriel. Cara, o Stephen Fry, pra mim, todo e qualquer funcionário da burocracia britânica, pro cara conseguir papeladas de seguro de desemprego ou pra o cara entrar numa facility de algum órgão punitivo, isso aqui, pra mim, o diretor é sempre o Stephen Fry, né, com uma gola de terno meio amassada, assim, com uma cara de poucos amigos, tal, carimbando papéis, tal. Cara, impressionante, né? E tudo que tu imagina sobre o Stephen Fry, se a gente pode chamar de um reality show, e ele é assim mesmo, cara, é real. Porque ele é o cara que no momento que ele entra no castelo, lá onde tem, ele chega assim e diz, eu vou até a biblioteca. Aí ele diz, porra, é isso aí que eu imaginava o Stephen Fry. O cara que vai na biblioteca, assim, já de cara. O cara vai no reality show e vai na biblioteca, né? Isso aí. Tá aí, cara, tá aí. Grande Stephen Fry. Grande Estevão, né? Meu amigo, eu poderia dizer que temos um Vira Casacas, mas a gente ainda manda uns salves, manda uns alôs aí, manda alguma coisa. É isso aí. É mais ou menos por aí. Vamos lá. Então, já estamos no diretão aqui. Não tem convidados hoje, nos deixaram sozinhos aqui. Ficamos até o fim do expediente, sozinhos na firma, né? Os corredores da firma já estão naquele modo liminal spaces, né? Ninguém ficou para bater o ponto no fim, todo mundo vai justificar depois, só sobrou nós aqui. Enfim, o que nós temos de salve aí, Felipe? Eu recebi um pedido de salve aqui via e-mail do Vira Casacas, que é o Pix, mas é o e-mail também, então você também pode mandar, não precisa só mandar o Pix, pode mandar o e-mail, né? Do Alexandre Zen, cara, e ele manda o seguinte, ó, boa tarde, homens normais, homens inocentes, boa tarde. Boa tarde. Faz bastante tempo desde meu último pedido de salve, então aqui vai, quero pedir um viva pra gatinha gordinha Gigi, pro gatinho gordinho Zig, e um especial pra gatinha que partiu essa semana depois de 19 anos nesta bola azul flutuando no espaço, a Rebeca. De brinde vai uma foto em que a minha companheira, né, veio tudo foto, Gabriel de tudo, em que minha companheira Daphne está segurando Zig e Gigi e outra em que Rebeca está empolerada. É ótimo contar com os episódios do Vira que acompanho desde 2017
E apoio desde 2020. Tenho gostado muito das colunas. Porra, fechou tudo. Mandou foto e gato, mandou e-mail, apoiador, gente boa, querido. Meu Deus. Olha, impressionante, hein? É um combo do amor, né? Então, muito obrigado aí pelo apoio, pela audiência e parabéns aí, né? Pela constituição dessa família querida aí, certamente, né? A outra gatinha vai tá olhando pelos amiguinhos ali, né? De algum outro lugar. Céu dos gatos, Felipe. O tema é Céu dos Gatos. Ele existe? Claro que sim, né? Todos os gatos vão pro céu. All the cats go to heaven. E Bad Cats Go to Amsterdam. Ah, possível. É possível. Cara, céu existe ou não? Eu tô lembrando um filme aqui que é um dos traumas da minha vida, né? E que fizeram uma versão nova, né? Que é aquele Flatliners. Ah, sim. Sim, o antigo é bom pra caralho. Meu Deus do céu, é bom, mas é o seguinte, eu não quero nem olhar pro cartaz do filme, né? Pra mim já tá suficiente, já vi, já tá bom, né? Não quero me lembrar daquilo de novo. Aí eu vi parte do filme novo, aquele, né? E, sei lá, né? Qualquer coisa, né? Qualquer nota, né? Agora o antigo, aquele, né? É aí que tá, pessoal. Seja convicto de algumas coisas, né? Tem ou não tem o Céu dos Gatos? Tem, então tá bom, né? Não precisa ficar testando aí, né? Porque... Não teste. Não, você desbloqueia cada coisa, minha amiga. Então melhor não, né? Melhor não. Bom, vou reiterar aquele salve para todo mundo que acompanha o Viracast. Eu vou mandar um beijo especial, é uma coisa meio particular aqui, propriedade particular, cercamentos, né? Individualidades. Vou mandar um beijo especial para todo mundo aí que me devolveu alguns e-mails, né? Esses dias a dona Irene me disse assim: Gabriel, tu é a única pessoa que me manda e-mails. Eu falei, como assim? Não, é porque ninguém mais usa e-mail, mas tu lá com aquele negócio do teu blog, de tu mandar para os subscribers um e-mailzinho avisando as coisas, é o e-mail que eu recebo. E esses dias eu tive um puta problema, né, com a questão do meu site e de poder fazer uma transferência de domínio e tudo mais, e o grandessíssimo camarada, o Leandro Ramos, me ajudou, desde lá da Paraíba me ajudou, olha, deu uma baita uma força, e várias pessoas lá da lista dos subs, né, eu chamo carinhosamente dos subs, o pessoal me mandou uma mensagem, pô, cara, fiquei com vontade de ler o texto, que pena que o site tá mal, tomara que dê certo agora, valeu, como é que tá, não sei o quê. Então, mandar um abraço para toda essa galera aí, né? O Bruno Ishigami falou, cara, acompanhe teus textos, acompanhe vocês no Vira, acompanhe direto aí, né? O Bruno que teve uma participação aqui no Vira Casacas há um tempo atrás, aí de repente ele tem que voltar aí porque já faz um tempo, né? E, cara, muito obrigado para todo mundo aí que me deu essa força. O site, né, desde a semana passada, como vocês notaram, já está no ar de novo, agora é gabrieldivan.net. E lá tem algumas coisinhas lá sobre minha vida, currículo, né? Parca, produção, alguns passos que eu dei aí caminhando sobre o mundo. E tem também o blog que está hospedado. Agora o endereço fica bonito, cara, porque fica gabrieldivan.net/blog e pronto, tá resolvido, cara. Porra, bonitaço. .net. Bonitaço, muito bonitaço. Bom. Então é isso aí, cara. Como disse o nosso amigo, né? Somos homens normais, cara, apesar de termos bastante coisa para falar a respeito de palestras jurídicas. Somos homens inocentes. Homens inocentes, é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Fui! What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.